Existem relatos que até hoje nem mesmo a igreja consegue explicar. Padres, homens acostumados com a fé, já testemunharam acontecimentos que desafiam qualquer lógica. Confissões feitas por pessoas que já estavam mortas. Vozes ecoando dentro de igrejas vazias durante a madrugada. E presenças silenciosas observando das sombras. Alguns desses homens dedicaram a vida inteira à fé, mas depois daquilo que viveram, nunca mais conseguiram entrar em uma igreja vazia da mesma forma. Nesta noite, você vai ouvir 3 relatos sobrenaturais envolvendo padres e experiências que jamais puderam explicar. Então, apague as luzes e escute com atenção, porque algumas coisas talvez nunca devessem ser contadas. Um padre do interior de Minas Gerais contou uma experiência que, até hoje, ele evita lembrar. Segundo ele, tudo aconteceu durante uma madrugada de chuva forte, aquelas chuvas pesadas que fazem até a igreja antiga parecer viva. A pequena igreja já estava vazia. Os últimos fiéis tinham ido embora fazia horas. E ele caminhava sozinho, apagando as velas do altar, escutando apenas o barulho da chuva batendo nos vitrais. Mas naquela noite havia alguma coisa errada. O ar parecia pesado, frio demais, como se alguém estivesse parado no escuro, observando cada movimento dele. Enquanto guardava os objetos da missa, ele ouviu um rangido lento vindo do confessionário. Madeira velha abrindo sozinha. O padre parou imediatamente e ficou olhando para o corredor escuro da igreja, tentando entender se aquilo tinha vindo mesmo do confessionário. Então, aconteceu de novo. Como se alguém tivesse acabado de entrar. No começo, ele tentou se convencer de que era apenas o vento, talvez alguma janela aberta, talvez a chuva. Mas então, uma voz baixa, quase sussurrando, ecoou lá de dentro. Padre, eu preciso confessar um pecado. O coração dele disparou, porque aquela voz não parecia normal. Parecia cansada, fraca, distante, como alguém falando do fundo de um lugar escuro. Mesmo assustado, ele caminhou lentamente até o confessionário. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Quando entrou, sentiu um cheiro estranho, algo úmido, velho, parecido com terra molhada e madeira apodrecida. Ele se ajoelhou, fez o sinal da cruz e ficou em silêncio. Do outro lado, a voz voltou a falar, mas agora parecia diferente, mais grave, mais próxima, mais agressiva. A pessoa começou a confessar coisas perturbadoras. Falava sobre ódio, sobre morte e sobre algo que observava aquela igreja há muitos anos. O padre disse que enquanto escutava, o confessionário parecia ficar mais frio. As mãos dele começaram a tremer e a respiração ficou pesada. Então ele percebeu uma coisa que nunca conseguiu explicar. A voz mudava. A cada frase parecia uma pessoa diferente falando. Às vezes, uma mulher. Às vezes, um homem. E às vezes, algo que não parecia humano. O padre tentou interromper, tentou rezar, mas a voz continuava, cada vez mais baixa, mais lenta, mais próxima, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. A chuva parou, o vento sumiu e a igreja inteira parecia morta. O padre ficou imóvel, sem coragem de olhar para o outro lado. Então, lentamente, ele abriu a pequena janela do confessionário. Mas não havia ninguém lá.
O outro lado estava vazio, completamente vazio. As portas da igreja continuavam trancadas. Nenhuma janela havia sido aberta e não existia ninguém naquele lugar. Mas quando ele olhou para o chão, viu marcas molhadas, espalhadas pelo corredor da igreja. Pegadas, como se alguém tivesse entrado ali durante a chuva. Mas as marcas terminavam bem na frente do confessionário, como se aquilo nunca tivesse ido embora. O segundo relato aconteceu em uma pequena igreja no interior do Paraná. Segundo um padre que trabalhou no local, havia algo estranho acontecendo todas as madrugadas. No começo, ninguém acreditava nele, porque tudo parecia simples demais. Toda noite, exatamente depois da meia-noite, era possível ouvir passos de criança correndo pelos corredores da igreja. Passos leves, rápidos, como uma criança brincando sozinha no escuro. O padre disse que nas primeiras vezes tentou ignorar. Achou que fosse madeira estalando ou algum animal no telhado. Mas os passos continuavam. Sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Tac, 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 correndo de um lado para o outro. Durante semanas, aquilo continuou acontecendo. E aos poucos, o padre começou a perceber detalhes que tornavam tudo ainda mais estranho. Os passos nunca aconteciam durante o dia, nunca quando havia pessoas na igreja. Somente durante a madrugada, somente quando ele estava sozinho. E havia outra coisa. Toda vez que os passos começavam, o ambiente ficava absurdamente frio. Frio demais, como se o calor simplesmente desaparecesse do lugar. Até que numa madrugada, ele decidiu verificar sozinho. A igreja já estava completamente vazia, as luzes apagadas, e apenas algumas velas ainda iluminavam o altar. O padre caminhava lentamente pelo corredor central, enquanto escutava a chuva batendo do lado de fora. O vento fazia os vitrais vibrarem, e o som da madeira antiga, estalando no teto, deixava tudo ainda mais desconfortável. Então, os passos começaram outra vez. Tac, tac, tac. Dessa vez, mais próximos. O som parecia vir do corredor das salas antigas da igreja. O padre segurou a lanterna e caminhou devagar até lá. Quanto mais se aproximava, mais frio o lugar ficava. Um frio estranho, pesado, como se o ar estivesse parado. As velas atrás dele começaram a apagar sozinhas, uma por uma. E o corredor foi ficando cada vez mais escuro. Então, ele viu. No final do corredor escuro, havia uma criança parada. Imóvel, pequena, magra, vestida com roupas antigas. O padre disse que o rosto dela ficava escondido pela sombra, mas ela parecia olhar diretamente para ele, sem dizer uma palavra. O padre tentou falar, tentou perguntar o que aquela criança fazia ali. Mas no instante em que deu mais um passo, a criança saiu correndo. Tac, tac, tac. Os passos ecoaram pelo corredor vazio, até desaparecerem completamente. O padre correu atrás, abriu todas as salas, olhou cada canto da igreja, mas não havia ninguém. Nenhuma porta aberta, nenhuma janela quebrada, nada. Enquanto tentava recuperar a respiração, ele percebeu uma coisa perturbadora. O chão do corredor estava molhado. Pequenas marcas de pés apareciam espalhadas pela madeira antiga, como pegadas de criança, vindas de lugar nenhum. Mas as marcas terminavam bem no meio do corredor, como se aquilo simplesmente tivesse desaparecido. Na manhã seguinte, o padre decidiu conversar com moradores antigos da cidade. E foi então que descobriu algo perturbador. Muitos anos antes, uma criança havia desaparecido naquela igreja durante uma tempestade.
Segundo os moradores, ela entrou correndo na igreja, tentando se esconder da chuva. Mas nunca mais foi vista. O corpo nunca foi encontrado. Depois daquele dia, o padre nunca mais ficou sozinho na igreja durante a madrugada. Mas, segundo ele, até hoje, algumas pessoas ainda escutam passos de criança correndo pelos corredores vazios. E às vezes, durante noites de chuva forte, alguns moradores afirmam ter visto uma pequena silhueta parada perto do altar da igreja, como se alguém ainda estivesse procurando a saída. O terceiro relato aconteceu em uma antiga igreja, isolada no interior de Goiás. Segundo o padre responsável pelo local, existia uma pequena capela nos fundos da igreja que quase nunca era usada. Era um lugar antigo, escuro, silencioso demais. Os moradores da cidade evitavam passar perto dali durante a noite, porque diziam que algo estranho acontecia naquele lugar depois da meia-noite. O padre nunca acreditou nesses relatos, até a noite em que decidiu permanecer sozinho na capela para terminar algumas orações. Lá fora, uma tempestade começava. O vento balançava as árvores e a chuva batia forte contra as janelas antigas da igreja. Dentro da capela, existiam apenas algumas velas acesas e o som baixo da própria respiração dele. Segundo o padre, o ambiente parecia estranho naquela noite. Pesado, silencioso demais, como se o lugar inteiro estivesse esperando alguma coisa acontecer. Enquanto rezava ajoelhado, ele ouviu um barulho vindo da porta da capela. Toc, toc, toc. 3 batidas lentas, fortes. O padre levantou lentamente e ficou olhando para a porta, tentando entender quem estaria ali naquele horário. Mas ninguém falou nada. Então, as batidas aconteceram novamente. Toc, toc, toc. Dessa vez, mais fortes, mais próximas. O padre caminhou devagar até a porta, e quando abriu, não havia ninguém do lado de fora. O corredor da igreja continuava vazio, escuro, silencioso. Apenas o som da chuva ecoava ao longe. Ele olhou para os lados, verificou o corredor, as salas, a entrada da igreja. Mas não existia ninguém naquele lugar. Então algo aconteceu. As velas dentro da capela apagaram ao mesmo tempo. O ambiente ficou completamente escuro. E naquele instante, o padre ouviu uma respiração. Lenta, pesada. Atrás dele. O padre disse que o corpo inteiro travou, porque ele tinha certeza de que estava sozinho. Mesmo assim, a respiração continuava, mais próxima, mais forte, como se alguém estivesse parado, bem atrás dele. Sem coragem de olhar, ele começou a rezar em voz baixa, tentando controlar o medo. Mas então, uma voz sussurrou perto do ouvido dele. Padre, você também consegue me ver? O padre virou imediatamente, mas não havia ninguém. A capela continuava vazia, escura, silenciosa. Então as velas voltaram a acender sozinhas, uma por uma. E no fundo da capela, perto do altar antigo, ele viu algo que nunca conseguiu esquecer. Uma silhueta parada, imóvel, alta, escura, sem rosto. O padre ficou olhando, sem conseguir se mover. E segundo ele, aquela coisa parecia observar diretamente para ele. Então, lentamente, a silhueta começou a desaparecer na escuridão da capela, como fumaça sumindo no ar. Na manhã seguinte, o padre decidiu procurar documentos antigos sobre aquela igreja e descobriu que muitos anos antes, um homem havia tirado a própria vida dentro daquela capela. Depois daquele dia, o padre nunca mais rezou sozinho naquele lugar. Mas, segundo moradores da cidade,
Durante noites de tempestade, algumas pessoas ainda escutam 3 batidas lentas vindas da antiga capela da igreja, como se alguma coisa ainda estivesse tentando entrar. E talvez o mais assustador de tudo seja o fato de que muitos padres evitam falar sobre essas experiências. Porque, segundo eles, existem coisas que não deveriam ser mencionadas. Lugares antigos, orações interrompidas, vozes no escuro e presenças que parecem apenas esperar o momento certo para aparecer. Então me diz aqui nos comentários, você já ouviu alguma história parecida? Algum relato sobrenatural envolvendo igrejas, padres ou lugares antigos da sua cidade? Porque talvez existam muito mais histórias escondidas do que imaginamos. E se você gosta desse tipo de relato, se inscreve no Névoas Ocultas e ativa o sino. Porque nos próximos vídeos vamos trazer histórias ainda mais perturbadoras. Histórias que talvez nunca devessem ser contadas.